Imagine um mundo à beira do colapso, onde o nome de um único homem provoca terror nos corações de imperadores e pessoas comuns ali. Imagine um exército tão vasto, tão implacável, que cidades inteiras desaparecem sob sua sombra, deixando nada além de cinzas e desespero. Esta não é uma história de ficção, mas a aterrorizante realidade do século V, quando um senhor da guerra quase apagou a civilização ocidental do mapa. Seu nome era Átila, conhecido como o flagelo de Deus, uma figura tão temida que mães por toda a Europa sussurravam seu nome para assustar crianças e fazê-las obedecer. Quem era esse homem que fez o poderoso Império Romano tremer? Como um guerreiro nômade das vastas estepes da Eurásia, conseguiu colocar uma das maiores potências da história de joelhos? E o que o levou a desencadear destruição em uma escala tão apocalíptica que ainda ecoa através do tempo? Se você é fascinado pelos cantos sombrios da história, fique comigo enquanto desvendamos a aterrorizante verdade sobre Átila, o Huno. Clique no botão de curtir, se estiver pronto para mergulhar fundo. Inscreva-se para mais histórias envolventes e deixe um comentário para me dizer de onde você está assistindo. Estou empolgado para explorar essas histórias assombrosas com você, conectados pela nossa curiosidade compartilhada através das eras. Vamos voltar ao caos do passado e descobrir a história de um homem que se tornou um pesadelo vivo. Começamos em 452 DC, nas margens do rio Mincio, no norte da Itália. O Papa Leão I, mais tarde conhecido como Leão, o Grande, está sozinho, suas vestes brancas tremulando ao vento. Diante dele, há um mar de guerreiros, um exército tão imenso que suas fogueiras piscam como um espelho das estrelas acima. À frente dessa horda está Átila, um nome que já se tornou uma maldição pelo mundo conhecido. Ele é um senhor da guerra que abriu um caminho de aniquilação através de impérios, deixando para trás montanhas de crânios e rios tingidos de vermelho com sangue. Os romanos o temem como um rei bárbaro. Os cristãos o rotulam como o flagelo de Deus, um castigo divino enviado para punir os pecados da humanidade. Mas quem era Átila de verdade? Era ele um monstro, um gênio ou algo muito mais complexo? Para entender, precisamos voltar ao começo, a um mundo já mergulhado em conflito e caos. Átila nasceu por volta de 406 DC, em uma tribo brutal e nômade conhecida como os Hunos. Essas não eram pessoas de cidades ou fazendas. Eram guerreiros das estepes, vindos da Ásia Central, que irromperam na cena como uma praga humana décadas antes. Diferentemente dos romanos, com seus grandiosos templos de mármore e filosofias intricadas, os hunos viviam a cavalo. Suas crianças aprendiam a montar antes de andar, a atirar flechas antes de falar frases completas. Eles não tinham língua escrita, nem casas permanentes, nem campos de cultivo. Eram predadores em todos os sentidos, móveis, impiedosos e sempre famintos. Um historiador romano da época, Ammiano Marcelino, os descreveu com uma mistura de admiração e horror. Ele escreveu que eram tão resistentes que não precisavam de comida cozida ou fogo, sobrevivendo de raízes selvagens e carne meio crua que aqueciam entre suas coxas e o dorso de seus cavalos. Ele os retratou como quase desumanos, com rostos marcados por cicatrizes e cabeças alongadas devido a uma prática chamada deformação craniana, onde os crânios de bebês eram amarrados para criar uma aparência aterrorizante e alienígena, destinada a incutir medo em seus inimigos. A guerra não era apenas o que os hunos faziam, era quem eles eram, gravado em sua própria carne por meio de cicatrizes rituais e violência. O jovem Átila cresceu nesse mundo de brutalidade crua e implacável. Seu tio, Rugila, era o governante dos hunos
e já os tornara uma ameaça iminente ao Império Romano. Mas quando Rugila morreu em 434 DC, a liderança passou para seus dois sobrinhos, Átila e seu irmão mais velho, Bleda. Por quase 10 anos, os irmãos governaram juntos, mas aqueles próximos a eles sabiam que a parceria era frágil. Bleda era cauteloso, satisfeito com o acordo que haviam imposto a Roma. Era uma extorsão em escala imperial, e isso enriquecia os hunos. Mas Átila era diferente. Relatos antigos o descrevem como mais baixo que a média, com um peito largo, uma cabeça grande e olhos pequenos e profundos que pareciam enxergar através das pessoas. Sua barba rala era riscada de cinza mesmo em sua juventude. No entanto, não era sua aparência que fazia os homens o temerem. Era a mente fria e calculista por trás daqueles olhos, aliada a uma completa falta de misericórdia. Em 445 DC, Bleda desapareceu. O registro histórico é nebuloso, muitas vezes um sinal de que algo muito sombrio ou vergonhoso foi deixado sem registro. A história oficial simplesmente afirma que Bleda morreu, e Átila se tornou o único governante do Império Huno. Mas sussurros se espalharam de que Átila havia assassinado seu próprio irmão. Se ele podia matar seu próprio parente por poder, o que faria com seus inimigos? Nessa época, o Império Romano estava desmoronando, não por um golpe súbito, mas por uma decadência lenta e corrosiva. Ele havia se dividido em metades oriental e ocidental, enfraquecendo ambas. Tribos bárbaras pressionavam todas as fronteiras, a economia estava em ruínas, e as outrora poderosas legiões romanas eram uma sombra de seu passado, muitas vezes preenchidas com mercenários bárbaros, contratados em vez de cidadãos leais. Nessa vulnerabilidade, Átila atacou como uma serpente venenosa. Seu primeiro ato como único governante foi dobrar o tributo exigido do Império Romano Oriental. Não era um pedido, era uma ordem. O imperador Teodósio II não teve escolha a não ser concordar, aumentando o pagamento anual de 980 mil para 1,96 milhão de dólares em ouro. O maior império do mundo agora pagava dinheiro de proteção a um senhor da guerra nômade, e todos sabiam disso. Mas Átila entendia o poder em um nível mais profundo. Não se tratava apenas de tomar riqueza, era sobre instilar o medo do que ele poderia tomar. Ele construiu seu império não com leis ou governança, mas com puro terror calculado. Quando uma tribo germânica chamada Burgúndios se recusou a se curvar ao domínio huno, Átila não apenas os derrotou em batalha, ele os obliterou como povo. Seus guerreiros varreram suas terras como uma tempestade mortal, matando todo homem em idade de lutar, escravizando mulheres e crianças, e queimando todas as aldeias, até que restasse apenas terra enegrecida. Os burgúndios sobreviventes ficaram tão destruídos que sua cultura nunca se recuperou. Agora são apenas uma nota de rodapé na história, apagados pelo genocídio deliberado de Átila. Os citas, outrora ferozes guerreiros, tiveram um destino semelhante. A estratégia de Átila era assustadoramente consistente: cercar o inimigo, bloquear toda fuga e massacrá-los sem piedade. Seus guerreiros transformaram o ato de matar em um esporte, competindo para ver quem conseguia tirar mais vidas, muitas vezes mantendo a contagem com cabeças decepadas. Eles empalavam prisioneiros em estacas, deixando-os sofrer por dias como advertência aos outros. Amarravam cativos a cavalos e os arrastavam pelas estepes, até que seus corpos fossem despedaçados. Isso não era guerra como os romanos conheciam, era extermínio. No final da década de 440, Átila governava um império que se estendia das estepes da Ásia Central até o rio Reno, com mais de 3.000 quilômetros de largura. Seu exército não era mais apenas de hunos,
Era uma coalizão de tribos conquistadas forçadas a lutar por ele ou enfrentar a aniquilação. Godos, Gépidas, Érulos, Sármatas e inúmeros outros marchavam sob sua bandeira, unidos pelo medo de seu mestre implacável. Fontes antigas afirmam que Átila podia reunir exércitos de 500.000 homens. Embora isso seja provavelmente exagerado, a logística tornaria tais números quase impossíveis. Mesmo que suas forças fossem um quinto disso, cerca de 100.000, ainda era uma das maiores forças militares que a Europa Ocidental havia visto em séculos. E em 447 DC, Átila voltou essa força aterrorizante contra o Império Romano Oriental. A invasão do Império Oriental foi uma aula magna de destruição. Átila não se importava em manter território. Ele mal conseguia gerenciar o que já controlava. Seu objetivo era despedaçar Roma Oriental tão completamente que eles nunca mais ousassem desafiá-lo. Sua horda varreu os Balcãs como um incêndio em grama seca. Cidade após cidade caía. Marcianópolis, um movimentado centro comercial, foi saqueado e queimado. Seu povo recebeu uma escolha sombria: tornar-se escravos dos hunos ou morrer. A maioria escolheu a morte. Os hunos reuniram milhares no anfiteatro da cidade e o incendiaram, rindo enquanto os gritos ecoavam pela noite. Filípolis sofreu um destino ainda pior. Quando a cidade se recusou a se render, Átila ordenou a seus engenheiros. Sim, os chamados hunos primitivos tinham especialistas em cerco habilidosos, que minassem as muralhas. Quando as defesas desabaram, seus guerreiros entraram como uma onda de violência. Eles mataram, estupraram e saquearam sem distinção, atacando todo homem, mulher e criança. Os hunos construíram pirâmides de cabeças decepadas, cimentadas com sangue e lama, como troféus grotescos. Em Filípolis, uma dessas pirâmides era tão massiva que podia ser vista de quilômetros de distância. Um monumento horrível à sua crueldade. Cidade após cidade caiu. Arquediópolis, Sérdica, Raciária, cada nome um marcador de milhares de vidas perdidas em terror. Os hunos jogavam jogos doentios com cativos, forçando pais a escolherem qual filho morreria primeiro, ou fazendo homens lutarem até a morte com as mãos nuas por uma chance de escravidão em vez de execução. O imperador Teodósio II, escondido atrás das poderosas muralhas de Constantinopla, estava impotente. Seus exércitos foram esmagados em todas as batalhas. Na batalha do rio Utus, mais de 10.000 soldados romanos morreram em uma única tarde, muitos se afogando no rio, enquanto fugiam em pânico, arrastados pelo peso de suas próprias armaduras. Um historiador da época, Prisco, escreveu que o massacre foi tão vasto que ninguém conseguia contar os mortos. Os hunos saquearam igrejas, massacraram monges e profanaram lugares sagrados. Outra fonte observou que as estradas estavam forradas de cadáveres, e os rios correram vermelhos de sangue por dias. Isso não era exagero. Quando dezenas de milhares morrem em um curto espaço de tempo, a própria paisagem se torna um cemitério, marcado por decomposição e horror. Constantinopla, a maior cidade da cristandade com mais de 500.000 almas, parecia condenada. Os hunos alcançaram suas muralhas e começaram os preparativos para o cerco. Mas Átila enfrentou um problema. Ele não conseguia romper as muralhas de Teodósio, uma fortaleza de pedra de 3 camadas que nunca havia caído. Ele podia destruir tudo ao redor da cidade, mas a própria Constantinopla era intocável. Então, ele fez o que qualquer líder implacável faria: exigiu um resgate impossível para partir. As negociações humilharam Roma. O tributo anual foi triplicado para cerca de 2,94 milhões de dólares em ouro.
Todo prisioneiro huno fugitivo tinha que ser devolvido ou comprado de volta por 16,8 dólares por cabeça. Enviados romanos foram forçados a ficar de pé enquanto Átila se sentava, um insulto deliberado mostrando a submissão de Roma. Teodósio concordou com tudo, ele não tinha outra opção. O Império Oriental foi sangrado até secar, suas regiões dos Balcãs tão devastadas que algumas áreas não se recuperariam por séculos. Cidades inteiras desapareceram, seus povos mortos ou dispersos, suas ruínas engolidas pelo tempo. Átila retornou à sua capital, uma vasta cidade de tendas nas planícies húngaras, carregado de ouro e escravos, tendo provado que podia esmagar o Império Oriental quando quisesse. Mas a fome de destruição de Átila só cresceu. Com Roma Oriental destruída, ele voltou seu olhar para o Ocidente. A desculpa para a invasão veio de uma fonte inesperada, uma princesa romana desesperada chamada Honória. Ela era irmã do imperador ocidental Valentiniano III, e desprezava sua vida como peão político, destinada a um casamento sem amor para selar alguma aliança. Sob constante vigilância, cada movimento controlado, ela se rebelou. Quando os guardas descobriram seu caso secreto com um camareiro, Valentiniano mandou executar o homem e planejou casá-la com um senador monótono e leal. Em um movimento que foi ou astuto ou incrivelmente ingênuo, Honória enviou seu anel a Átila com um pedido de ajuda. A resposta de Átila foi ousada e ultrajante. Ele alegou que o anel era um pedido de casamento, que ele aceitou. Como seu noivo, ele exigiu metade do Império Romano Ocidental como dote. Era um pretexto frágil para a guerra, e ninguém acreditava que fosse genuíno, mas Átila não se importava. Ele tinha sua razão, e isso bastava. Havia também um motivo prático. Após a morte de Teodósio II em 450 DC, o novo imperador oriental, Marciano, recusou-se a continuar pagando o tributo. Sem esse ouro, Átila precisava de uma nova fonte de riqueza para sustentar seu império e exércitos. Então, em 451 DC, ele reuniu a maior força que já liderara e marchou para o oeste. A horda runa cruzou o rio Reno no início daquele ano, lançando o que talvez tenha sido a campanha mais devastadora que a Europa Ocidental já viu. Eles se moviam com uma velocidade aterrorizante, cobrindo até 80 km por dia, um ritmo inédito para exércitos daquela época. Não se preocupavam com linhas de suprimento, viviam da terra, o que significava roubar tudo e matar qualquer um que resistisse. Metz foi a primeira grande cidade a cair, em 7 de abril de 451 DC, logo após a Páscoa, uma escolha deliberada para abalar o moral cristão durante seu período mais sagrado. Os hunos cercaram a cidade, escalaram as muralhas na escuridão antes do amanhecer e desencadearam 48 horas de violência implacável. Todos os edifícios foram saqueados, todas as igrejas profanadas. Os hunos desprezavam o cristianismo, vendo-o como uma religião de fraqueza. Eles arrastaram padres dos altares e os decapitaram com suas próprias ferramentas sagradas, forçaram freiras a realizar atos degradantes antes de matá-las. Quando partiram, Metz era uma ruína fumegante. De seus estimados 20.000 moradores, menos de 1.000 sobreviveram, mantidos vivos apenas como escravos valiosos. Reims caiu em seguida, depois Auxerre. Troyes escapou por pouco da destruição total quando seu bispo, Lupo, cavalgou para negociar com Átila, um ato de imensa coragem ou pura loucura. A lenda diz que Lupo implorou de joelhos por misericórdia, e por razões desconhecidas, Átila concordou, mas somente após receber um enorme tributo e reféns, incluindo o próprio Lupo. O verdadeiro alvo, no entanto, era Paris. Menor na época, confinada à ilha de La Cité,
tinha um imenso valor simbólico. Se Paris caísse, toda a Gália estaria vulnerável. À medida que os hunos se aproximavam, o pânico tomou a cidade, e milhares fugiram. Mas uma jovem chamada Genoveva, mais tarde Santa Genoveva, teria instado o povo a ficar e orar. Seja por milagre ou sorte, Átila contornou Paris e seguiu para o sul rumo a Orleans. O cerco de Orleans começou em 14 de junho de 451 DC. As muralhas da cidade eram fortes, mas os hunos tinham torres de cerco, arietes e paciência interminável. Eles bombardearam as defesas dia e noite com armas romanas capturadas, flechas caindo como uma chuva mortal. Os defensores sabiam que não era questão de se as muralhas cairiam, mas quando caíssem, ninguém sobreviveria. No entanto, a ajuda estava a caminho. O general romano ocidental Flávio Aécio vinha desesperadamente reunindo um exército para enfrentar Átila. Aécio era uma figura complexa que já vivera entre os hunos como refém e conhecia Átila pessoalmente. Alguns até dizem que já foram amigos. Mas laços do passado não significavam nada agora. Aécio conseguiu algo sem precedentes: uma aliança entre Roma e seus habituais inimigos. Visigodos, burgúndios, francos, alanos e saxões, tribos que frequentemente lutavam contra Roma ou entre si, uniram-se contra a ameaça comum. Todos sabiam que se Átila vencesse, não haveria mais nada pelo que lutar. Em 20 de junho de 451 DC, o exército de Aécio chegou a Orleans justo quando as muralhas estavam desmoronando. Os hunos recuaram, preparando o palco para uma das batalhas mais cruciais da história. As duas forças colidiram perto da atual Chalons em Champagne, em uma vasta planície que logo ficou encharcada de sangue. Relatos antigos afirmam que 500.000 homens lutaram ali, um exagero, mas ainda assim foi uma das maiores batalhas do mundo antigo. Átila estava inquieto. Seus xamãs, lendo presságios nas entranhas de animais e na fumaça, previram que um grande líder morreria. Ele presumiu que seria Aécio e prosseguiu. A batalha rugiu da tarde até a noite, brutal e desesperada. Homens golpeavam com espadas e machados. Cargas de cavalaria despedaçavam linhas de infantaria. O rei visigodo Teodorico I caiu, seja pisoteado no caos ou atingido por uma lança, os relatos divergem. Seu filho Torismundo assumiu o comando lutando com fúria vingativa. Os hunos foram empurrados de volta para seu acampamento fortificado. Enfrentando a derrota pela primeira vez, Átila ordenou que uma enorme pira funerária fosse construída com celas, pronto para se queimar vivo em vez de ser capturado, levando consigo o maior número de inimigos possível. Mas Aécio fez uma escolha intrigante. Ele não pressionou o ataque. Quando a noite caiu sobre um campo de batalha de feridos gemendo e feras saqueando, ele deixou Átila escapar. Por quê? Alguns historiadores acham que Aécio queria Átila vivo como um contrapeso aos godos, mantendo um equilíbrio de poder frágil. Outros acreditam que ele não tinha força para terminar a luta. Alguns sussurram que antigos laços entre os dois homens seguraram Aécio. Seja qual for a razão, Átila recuou pelo Reno. A invasão da Gália havia falhado. Estimativas de baixas variam de 100.000 a 300.000, tantas que o campo de batalha cheirava a morte por anos, e os moradores locais o evitavam, alegando que os fantasmas dos caídos ainda lutavam à noite. Mas Átila não havia terminado. Em 452 DC, ele voltou com vingança em mente. Se não podia conquistar a Gália, tomaria a Itália e saquearia a própria Roma para provar que ninguém poderia detê-lo. Seu exército desceu pelos Alpes Julianos como uma avalanche humana. O primeiro alvo foi Aquileia,
uma das cidades mais ricas do norte da Itália, tão grandiosa que era chamada de Segunda Roma. O cerco durou meses. Os aquilenses lutaram desesperadamente, atirando pedras e óleo fervente, lançando ataques surpresa, orando a toda a divindade que conheciam. Não foi o suficiente. Quando a cidade caiu, Átila, enfurecido pelo atraso, ordenou que não houvesse piedade. Os hunos mataram tudo o que estava vivo: homens, mulheres, crianças, até animais. Queimaram todas as estruturas, derrubaram as muralhas pedra por pedra e desviaram rios para inundar as ruínas. Aquileia foi apagada da terra. Evidências arqueológicas mostram que a destruição foi tão total que nunca se recuperou. A moderna Aquileia é uma pequena cidade construída nas proximidades, pois nada restou do original. Refugiados fugiram para lagoas costeiras, construindo assentamentos em ilhas lamacentas para escapar dos hunos. Assentamentos que cresceriam para se tornar Veneza, uma cidade nascida da brutalidade de Átila. Pádua caiu em seguida, depois Vicenza, Verona e Brécia. Milão, segundo apenas a Roma, rendeu-se sem luta, esperando por misericórdia. Átila tomou tudo de valor, deixando a cidade como uma casca vazia. O caminho para Roma estava livre, e a cidade eterna estava indefesa. O imperador Valentiniano III havia fugido para Ravenna, o exército estava despedaçado, e o povo estava em pânico. Era isso, o coração da civilização ocidental, o centro da cristandade, estava prestes a cair. Então, o Papa Leão I fez algo impensável. Decidiu encontrar Átila cara a cara e convencê-lo a voltar atrás. Nas margens do rio Mincio, um dos encontros mais icônicos da história se desenrolou. O Papa Leão, com um pequeno grupo de padres, enfrentou o flagelo de Deus. O que disseram permanece um mistério. Ninguém registrou as palavras exatas, mas o resultado é claro. Átila virou seu exército e deixou a Itália. Por quê? A lenda cristã alega um milagre. Átila viu visões dos santos Pedro e Paulo com espadas flamejantes, ameaçando-o de morte se tocasse em Roma. Mas a verdade provavelmente foi mais prática. Leão provavelmente ofereceu um enorme suborno de ouro e tesouros da igreja. Ele pode ter apontado que o exército de Átila estava exausto, assolado por doenças e longe de casa, com o Império Oriental ameaçando atacar por trás. Ele também pode ter lembrado Átila de uma superstição. Alarico, o visigodo, saqueou Roma em 410 DC e morreu logo depois, alimentando a crença de que Roma amaldiçoava seus violadores. Átila, apesar de sua brutalidade, era profundamente supersticioso, guiado por presságios e profecias. Seja qual for a mistura de subornos, ameaças e advertências que Leão usou, funcionou. Átila pegou o tesouro e recuou, marcando uma das maiores vitórias diplomáticas da história papal. Leão tornou-se Leão, o Grande, e a Igreja ganhou um poder que moldaria a Europa por séculos. Mas para Átila, isso foi um recuo estratégico, não uma derrota. Ele jurou retornar no ano seguinte com uma força ainda maior para terminar o que começou. O alívio de Roma era temporário. No entanto, o destino tinha outros planos. Em 453 DC, Átila decidiu tomar uma nova esposa, Íudico, uma jovem e supostamente bela princesa burgúndia dada como tributo. Ele já tinha várias esposas, a poligamia era comum entre os nobres hunos, mas esse casamento deveria ser especial. O banquete de casamento foi épico. Átila bebeu muito, incomum para ele, pois geralmente era contido e celebrou até a noite. Quando se retirou para seu quarto com Íudico, ninguém suspeitou de algo errado. Mas na manhã seguinte, Átila não apareceu. Horas se passaram, e seus guardas começaram a se preocupar.
Finalmente, eles arrombaram a porta e o encontraram morto em sua cama, deitado em uma poça de sangue, com Eudiko por perto, ilesa e aterrorizada. O que matou o flagelo de Deus? Mas muitos suspeitaram que Eudiko o assassinou, esfaqueando-o enquanto dormia para vingar os incontáveis burgúndios que ele matou ou escravizou. A verdade permanece desconhecida. Os hunos cremaram seu corpo conforme seus costumes, não deixando evidências. Eles lamentaram cortando seus rostos e chorando sangue, reabrindo cicatrizes rituais da infância. Enterraram Átila em um caixão triplo de ouro, prata e ferro, cheio de armas e tesouros, ao lado dos trabalhadores escravizados que cavaram a sepultura, mortos para manter o local secreto. A lenda diz que desviaram um rio sobre o local. Até hoje, o túmulo de Átila nunca foi encontrado. Sem Átila, o Império Huno desmoronou quase da noite para o dia. Seus filhos lutaram pelo controle, tribos conquistadas se rebelaram, e em uma geração, os hunos desapareceram da história, absorvidos por outros grupos ou dispersos de volta às estepes. No entanto, a sombra de Átila permaneceu. Por séculos, seu nome foi usado para assustar crianças. Cronistas o retrataram como quase desumano, um demônio em carne ou a ira de Deus ou o campeão de Satanás. O título, Flagelo de Deus, pegou. Sua destruição reformulou a civilização. Os Balcãs foram despovoados por eras, a ruína da Itália acelerou a queda do Império Romano Ocidental apenas 23 anos após sua morte, e o vácuo de poder que ele deixou permitiu que novos reinos como os francos e godos surgissem, forjando a Europa medieval. Átila foi uma causa do colapso de Roma, ou um sintoma de sua decadência? Historiadores debatem, mas todos concordam que ele foi uma das forças mais devastadoras da história. Ele matou centenas de milhares, talvez milhões, apagou cidades e povos e aterrorizou um continente por meio de estratégia brilhante, terror psicológico e pura brutalidade. Era um gênio militar que dominava logística, espionagem e guerra, superando impérios como um grande mestre de xadrez. No entanto, também era um sádico que construía pirâmides de cabeças e se deleitava com atrocidades. Estudiosos modernos observam que relatos de sua crueldade vêm de seus inimigos e podem ser exagerados, e que a guerra medieval era universalmente brutal. Mas as evidências, cidades nunca reconstruídas, valas comuns, traços genéticos de perda massiva de população, falam por si. Átila não apenas derrotava inimigos, ele buscava apagá-los, e muitas vezes conseguia. Na tradição húngara e turca, Átila é um herói, um lendário rei guerreiro. Mas na maior parte da Europa, ele permanece um símbolo de devastação. Um ditado latino, provavelmente apócrifo, captura sua memória. Onde o cavalo de Átila pisa, a grama não cresce. Isso reflete como ele é lembrado. Não como um homem, mas como uma força da natureza, uma catástrofe humana. O Papa Leão enfrentou esse monstro na margem daquele rio e de alguma forma o fez recuar. Um momento imortalizado como um triunfo da fé sobre a selvageria. Mas a arte e as histórias frequentemente omitem as dezenas de milhares já mortos, as cidades queimadas, as culturas perdidas. Átila poupou Roma, mas seu dano estava feito. O mundo antigo estava morrendo, uma era mais sombria surgindo de sangue e cinzas, com Átila no centro, um homem baixo, de olhos penetrantes, que mostrou que um indivíduo implacável, no momento certo, pode mudar o curso da história. Eles o chamaram de flagelo de Deus, e por 2 décadas, foi exatamente isso que ele foi. Quando você ouve alguém sendo comparado a Átila hoje, um chefe rigoroso, um professor duro, lembre-se do que esse nome realmente significa. Lembre-se dos rios de sangue, das pirâmides de crânios, de um continente em terror. Lembre-se que alguns monstros são reais,
E às vezes, eles morrem impunes, tendo quase conquistado tudo.